Olá, meu nome é Susan e eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. E no tema de hoje nós vamos falar sobre disciplina e respeito. Quando a gente utiliza essas duas palavras, já logo vem na mente a palavrinha também que está junto, regras. Sim, querendo ou não, ter disciplina está interligado com regras. Pelo simples fato de que o ser humano não gosta de cumprir regras e toda vez que a gente fala que existe uma conduta a ser seguida, pode ter certeza que sempre haverá alguém que vai virar e dizer assim: ah, mas com isso eu não concordo. Ah, mas isso não condiz com aquilo que eu acredito. Ah, não, mas essa regra é absurda. Nossa, para que tanta rigidez? Para que isso? Para que aquilo? Vamos explicar por quê. Se não houver um conjunto de regras de como fazer, não irão fazer. Se não houver uma disciplina para seguir determinadas coisas, as pessoas não irão seguir. Irão fazer de qualquer jeito, irão se comportar de qualquer jeito, irão manusear tudo de qualquer jeito. E de qualquer jeito não pode ser. Então precisa ter disciplina. E interligado com isso, temos as regras. Uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo que bate muito de frente com todas as regras: calma. Um dia, quando você montar o seu terreiro, você vai entender a importância de ter regras. Ah, não, mas eu não desejo montar um terreiro porque humano dá muita dor de cabeça. Ok, por quê? Porque bate de frente e quer, a todo custo, descumprir regras e normas. Não estamos dizendo em momento algum que tudo só funcione porque existem regras a ser seguidas, não. Estamos dizendo que em todo local e tudo que a gente vá se propor a fazer, precisamos ter disciplina. E quando eu digo disciplina, isso envolve também o comportamento, ok? Envolve os pensamentos, envolve as palavras e envolve também as ações, que são extremamente importantes quando a gente fala de ter disciplina. Uma frase que a gente sempre fala: não estamos formando ninguém para virar santos, afinal ninguém é santo, todo mundo tem a sua dualidade. O que a gente quer dizer para cada um que está aqui assistindo esse vídeo é que precisam ter regras, precisam ter disciplina para fazer determinadas coisas. Vamos para um exemplo. Uma pessoa que é médium de uma casa, de uma corrente, tá? Ela pode sair por aí em bares e festas e incorporando os guias? Não. Ela pode se vestir de santo, colocar os seus apetrechos, que são as guias de trabalho, tá? E ela pode ir para uma balada? Não. Por quê? Porque existem regras, existem disciplinas que devem ser seguidas para o bom convívio e funcionamento daquela religião. Vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente fala para o filho que está entrando na casa, o médium novo, tenha disciplina, leia as regras da casa, veja o seu comportamento, a sua conduta, veja se isso condiz exatamente com aquilo que você diz praticar. Porque uma coisa é quando a gente diz, outra coisa é quando a gente pratica. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então a gente precisa ficar muito atento na questão da disciplina e do comportamento. E, gente, algo muito importante: toda casa tem uma regra, toda casa tem um procedimento, existe um fluxo de trabalho. Você que está entrando deve se inserir neste fluxo e compreender, e ir conhecendo e tirando as suas dúvidas de como você deve se comportar. Quando a gente fala de comportamento, é o respeito em que sentido?
Quando entrar na casa, o que você deve fazer? Quando você está vestido de santo, o que você deve fazer? Quando você não está vestido de santo, o que você deve fazer? Entende que não é uma coisa assim para ditar o que você deve ser ou quem você deve ser, mas sim alertar que existem regras e comportamentos que condizem, né, com ser médio e existem regras e comportamentos que não condizem. Então você tem que ter esse momento de discernimento e reflexão. Querendo ou não, quando a gente escolhe ser servo de Oxalá, escolhe participar de uma crença religiosa, automaticamente a gente já abre mão de inúmeras coisas, querendo ou não. Quando falamos de disciplina e respeito, a gente não fala apenas dessas duas palavrinhas dentro do terreiro. A gente fala também delas fora do terreiro. Por quê? Porque envolve o teu comportamento, a tua postura e envolve também como você fala da sua religião. A gente sabe que existe um preconceito muito grande que apedreja muito a religião de Umbanda, que discrimina muito a religião de Umbanda. E a gente precisa ter uma disciplina e precisa ter um comportamento justamente para não se envolver em algumas discussões inúteis, desnecessárias, né? E ao mesmo tempo, quando alguém se portar, né, de forma errada, falando mal da sua religião, você tem duas viés. Ou você alerta essa pessoa que ela está errada e que ela, por não conhecer, ela está falando algo totalmente ignorante, ou você tem um comportamento e uma disciplina de observar que aquela pessoa pouco sabe e está falando algo tentando destruir a imagem da religião. Então, cabe aí uma nova situação de alerta. A gente sabe que existem inúmeras pessoas que não levantam a bandeira da Umbanda, não dizem que são umbandistas, porque existe um grande preconceito, tanto no lado familiar, no lado social, no lado profissional. A gente sabe que existe isso. E, infelizmente, algumas pessoas não podem levantar a bandeira e gritar, sou umbandista, porque ainda existe esse preconceito aí em pleno século XXI. Mas aqueles que se sentem confortáveis, né? Aqueles que se sentem aptos e capazes de simplesmente levantar esta bandeira e, quando levantar esta bandeira, saber que também levantará inúmeras, né, pedras à sua direção, simplesmente se posicione e diga que quem não conhece, pouco pode se falar. Porque quando a gente não conhece sobre um assunto, a gente não pode falar sobre ele. Seria maravilhoso se todos pudessem levantar a bandeira e dizer exatamente aquilo que prega, aquilo que tem como fé, dizer exatamente o que sente no coração. Mas a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm essa oportunidade, por N situações também. E a gente não pode discriminar essa pessoa por causa disso. A gente simplesmente tem que trabalhar e orientar para que aos poucos essa pessoa tenha uma segurança de fato, né, para poder falar sobre a sua religião, para poder dizer, né, e manifestar a sua fé de alguma forma. Todos nós podemos manifestar a nossa fé, mas nós sabemos que por mais que a gente possa manifestar, algo ainda muito velado existe que, né, faz com que a gente não possa levantar esse grito, levantar esta bandeira. Então eu falo para você, ouviu falando mal sobre a religião, ouviu falando mal sobre algo que envolve a religião que você cultua, que você prega, você tem duas saídas. Você virar para a pessoa e falar, olha, eu alerto você não falar sobre a religião alheia, uma vez que você não vive nisso, e se retire. Outra situação é você alertar novamente e simplesmente, se você tiver habilidade para poder falar sobre isso, por isso que é importante a gente estudar e a gente saber o que envolve a nossa religião, quais são os procedimentos, os rituais, os sacramentos, quais são as doutrinas que envolvem tudo isso, a gente ter argumento para poder combater o preconceito. Eu digo para todo mundo que se você não souber, não adianta você tentar entrar numa discussão porque você vai perder. Porque a pessoa ela vai vir com muitas histórias que são voltadas para questões mitológicas, questões mais antigas, questões que envolvem sacrifícios, possessões, obsessões, espíritos ruins. Então, envolve muita coisa. Porque a gente sabe que por aí afora, muito se fala, mas pouco se sabe.
Então, a gente precisa saber para a gente poder se defender também e poder levantar uma bandeira digna, né? E legítima. Porque não adianta nada você levantar uma bandeira que para você ela não é legítima. Uma outra situação também é, para o meu amigo, eu não digo que eu sou um bandista, mas a minha família sabe que eu sou um bandista, né? E algumas pessoas sabem, outras não sabem. Como é que funciona isso? Algo que eu falo para todo mundo. As pessoas devem te aceitar por aquilo que você é, não aquilo que você representa, não aquilo que você tem. Se a pessoa não aceita você do jeito que você é, essa pessoa não merece ser teu amigo. Ela não é teu amigo de verdade. Porque um amigo, ele vai compreender que você tem escolhas diferentes da dele, assim como você sabe que ele tem escolhas diferentes da sua. Então cabe você respeitar o próximo e aí sim você construir o respeito para com si mesmo e para com o outro.